decidi fazer aqui a análise da Bitcoin, porque estamos num momento muito crítico em que os preços estão a descer muito. Eu acho que nestas fases devemos sempre olhar para lá dos fundamentos e olhar um bocado para a análise gráfica para perceber aquilo que está a ser o sentimento do mercado. A nível do Bitcoin e aquilo que é a análise fundamental, eu continuo a defender que pode ser uma boa alternativa relativamente ao ouro, no sentido de absorver o medo das pessoas em momentos de crise, em momentos em que a inflação aumenta, em que a moeda desvaloriza, em que os juros aumentam. E muito provavelmente nessas alturas as pessoas costumam refugiar-se no ouro, que é aquele ativo que tem um beta de investimento negativo. Isto significa que quando o mercado desce, ele normalmente vai no sentido contrário. E a Bitcoin tem-se visto nos últimos anos que inicialmente ia muito ligado ao dólar. Se o dólar subia, o Bitcoin subia. Se o dólar descia, o Bitcoin também descia. Mas ultimamente tem-se visto assim um bocado a dispersão entre os dois, e repara-se que o Bitcoin tem ganhado assim uma liberdade frente ao dólar muito interessante, e tem-se visto que agora nesta altura mais de conflitos, de tensões entre as grandes nações, que o Bitcoin tem sido visto um refúgio até pelos próprios Estados Unidos, no sentido de manipulação, de estratégias entre os Estados Unidos e a ONU. Pronto, eu acho que é bastante importante ver este ativo, e realmente é um ativo que, a nível das criptomoedas, a nível desta tecnologia, do blockchain, etc., acaba por ser a maior. E quando existe uma queda deste tamanho, se nós realmente acreditarmos que pode ter futuro, acho que é um ótimo ponto de entrada. Eu acho que é bastante importante tentarmos perceber o que é que se passa. Ok? Eu estou aqui num gráfico semanal. Quer dizer que cada candle destes dura uma semana. E podemos ver aqui a partir do início de 2024, mais ou menos aqui, foi quando começou a maior subida da Bitcoin, ok? Para dar contexto, esta linha verde é a EMA de 55, significa que representa a Exponential Moving Average, quer dizer que é um exponencial dos movimentos. Esta linha aqui, neste candle, este valor aqui representa os últimos 50 candles, a média dos seus valores, sendo que ele dá mais importância aos últimos valores, por isso ser exponencial. Se quiséssemos dar o mesmo valor a todos, era SMA, que era Simple Moving Average, mas eu uso as EMAs, ok? E o que nós sabemos é que, muito simplesmente, as EMAs de 55, que é a vermelha, e a EMA 10, representam o sentido do mercado. Quando a linha verde, a EMA 10, está acima da linha vermelha, estamos no momento de alta do mercado. E podemos reparar que neste momento em que a EMA verde passa por cima da vermelha, temos o movimento de subida, e reparamos que os dados, aqui os candles, estão sempre a acompanhar a linha verde, estão sempre ali encostadinhas. Quando os valores caem da linha verde, aqui, caiu da linha verde, o que é que o preço tenta fazer? Tenta sempre vir tocar na EMA de 55 para voltar a subir. Nós reparamos isso, estava aqui um momento de indecisão, o mercado estava numa queda, aqui numa correção, o preço cai aqui, houve aqui 4 candles vermelhos seguidos, ele cai da EMA 10, o que é que ele tenta fazer? Tenta refugiar-se na EMA de 55, porque se nós estamos numa subida, se ele vai ao vermelho, ele vai sempre subir para cima, ok? E aconteceu aqui, ele veio aqui abaixo e quando voltou acima já ganhou força, e é para isso que servem as correções, ok? Houve aqui esta correção aqui, que é para garantir o quê? É para subir? É. O preço desta EMA 10 toca na 55, upa, lá para cima. O que é que acontece? Uma subida drástica cá para cima. Aqui em cima aconteceu o mesmo. Vamos fazer uma correção, perceber se estamos prontos, se o mercado está pronto para subir ainda mais. No momento em que ele quebra a EMA de 10, quer dizer que ele desce da linha verde, ele vem à EMA de 55, cá abaixo, ok? Ele cai, toca e volta para cima. E tivemos aqui a subida. E este aqui, desde o final de 2025
aqui até a partir de outubro, até aqui temos tido um momento de queda, ok? Mas antes de irmos lá, vamos fazer agora uma análise daquilo que tem acontecido desde... então, eu vou meter aqui as linhas verticais. Desde aqui, desta altura, desde 7 de outubro, que foi quando começou esta altura de alta, até este ponto aqui, ok? Até ao início de outubro. Podem reparar que são 2 anos, ok? Até vou tentar meter isto exatamente, não dá, pronto. 2 anos, ok? Tivemos uma subida aqui neste ponto. E vamos considerar que o ponto máximo de subida foi até aqui, ok? Tivemos 24 candles de subida, ok? Até vou escrever aqui, eu acho que consigo escrever. Vou escrever aqui. 24 candles. Primeira subida. Ok? Vamos meter aqui grandinho. Ok? Temos aqui 24 candles, primeira subida. Vou meter aqui uma linha até aqui. Pronto. E o que é que acontece numa subida? E isto é bastante importante perceber. Sempre que temos uma subida, nós queremos sempre ter a garantia que esta subida é justificada, que o mercado a aceita. E para isso acontecem as correções. Quando o preço sobe, esta queda existir, esta queda é muito importante. Garante que o mercado está a ser saudável. Porque se nós tivermos um gráfico em que o gráfico só sobe, isso não é bom sinal. Não é nada bom sinal. E o que é que acontece? Temos aqui um processo de, então, correção. Okay? O mercado corrige. Temos esta correção aqui, para depois voltar a subir. E onde é que ele começa a subir? Ele começa a subir aqui neste ponto. No momento em que ele toca aqui na EMA e volta a subir a EMA 10. Quando ele volta a subir a EMA 10, temos a certeza que ele vai subir. Ele sobe até, mais ou menos, até aqui. Okay? Eu não vou considerar este ponto, vou considerar aqui. E esta subida foi então de 9 candles. Mas eu até posso considerar aqui de baixo. 14 candles. Ok? 14 candles. Já estamos a falar de uma subida mais pequena. Ok? Estamos a considerar uma subida mais pequena. Vamos colocar aqui 14 candles. E é a segunda subida. Então já estamos a perceber. Houve uma subida, mas perdeu-se força. Há outra correção. Aqui. Podemos colocar assim. Houve aqui uma correção. Ele veio à EMA de 55, né? Ele desceu da EMA 10, veio corrigir até a EMA de 55. Super normal, é assim que funciona sempre. Quando passa a EMA 10, tumba, sobe lá para cima. Então vamos considerar aqui que este é o primeiro ponto. Esta vela aqui, este candle, ele é um candle que tem uma cauda inferior muito grande. Então vamos considerar mesmo aqui do ponto em que ele passa a EMA 10 e vamos considerar até mais ou menos até aqui acima. Okay? Ele teve aqui uma resistência aqui nesta zona, vamos considerar até aqui. Isto aqui teve uma subida de 15 candles. Ok? Então vamos meter para aqui. Então estamos aqui a ver que tivemos uma terceira subida de 15 candles. E vamos ter uma noção. Eu considerei o topo aqui. Podia ter considerado aqui. Se eu considerasse aqui, estamos a falar de uma subida de 18, 19. Ok? Por isso eu até vou meter aqui 18. Vou meter 18. Para não haver dúvidas. E aqui vou deixar os 14. Está correto. Terceira subida. Então o que é que nós conseguimos perceber? Houve 3 subidas e ele foi perdendo força. Quer dizer que o mercado estava a crescer, mas sentia-se que estava a haver uma grande disputa dos preços. Okay? E reparamos que aqui, por exemplo, na segunda subida, no momento em que ele cai da EMA 10, o candle é muito grande. O vermelho é muito grande. Quer dizer que há muita resistência nos preços. E chegamos aqui ao ponto em que ele encontra uma resistência. Aqui em cima. Uma resistência que é muito importante. Porquê? Porque é a resistência que mostra o máximo histórico da Bitcoin. Okay? Aqui por volta dos 120 mil. Okay? É um ponto muito importante. E começamos aqui a ver já uma coisa. Que os preços estavam aqui muito. Sobe.
fecha em baixo da EMA 10, depois volta a subir, sobe aqui e bate o máximo histórico, mas depois no dia a seguir fecha abaixo da EMA 10, estávamos aqui a perceber que estávamos a ter aqui uma grande resistência por parte dos vendedores, ok? E temos aqui o momento em que ele realmente cai da EMA de 10, ok? Ele cai aqui da EMA de 10 e ele vai cair até aqui abaixo. A EMA neste momento está aqui, só que ela, pronto, ele passa a EMA de 55 e ele ainda cai mais para baixo. Quer dizer que tivemos um rompimento daquilo que seria o expectável, que era ele bater aqui na EMA de 55 e voltar para a EMA de 10 e subir para cima, mas não aconteceu. Isto significa o quê? Que está-se a procurar fazer uma reviragem do sentido do mercado, ok? Ela cai, mantém-se aqui um bocado por dentro e começa a acumular, vê-se aqui a acumulação, ok? E temos o ponto que é muito importante e que temos sempre de ter cuidado, que é este aqui, o mais importante. Cruzamento das EMAs. A EMA de 55 passa por cima da EMA 10. Isto significa que passamos a estar num momento de baixa. E no momento de baixa funciona ao contrário. De antes, vamos ver, o preço numa subida está sempre em cima da EMA 10 e quando cai da EMA 10 vai dar suporte à EMA de 55. Aqui é ao contrário. Aqui o que é que acontece? No momento em que ele cruza a vermelha, ele vai estar sempre a acompanhar debaixo da EMA de 10. E depois vai tentar o quê? Quando subir vai à EMA de 55, mas é para voltar a cair outra vez. E nós reparamos isto. O preço está aqui a respeitar a EMA de 10 aqui. Que vocês veem, o preço estava aqui, por baixo. Ele passa a linha de 55, ele vai se apoiar à EMA de 55, mas para voltar a cair. Ele neste momento está abaixo aqui da EMA de 10. E a nível de análise gráfica já estamos bastante bem. Mas vamos tentar aqui olhar noutro sentido, que é usar aqui as expressões de Fibonacci. Okay? Eu vou usar a expressão de Fibonacci de expansão e vou colocar o primeiro ponto aqui em baixo, vou colocar este ponto aqui no topo e depois vou puxá-lo aqui para baixo. O que é que são estes pontos? Nós reparamos que temos aqui uma figura que é subida, correção, para depois voltar a subir. Isto é uma figura muito famosa. Okay? É assim, 2, 3. E com esta expressão nós conseguimos mais ou menos ter a noção de onde é que o preço vai parar. Reparamos aqui, primeiro, o ponto 61.8, que há de ser o primeiro nível que ele vai tocar. Ok, vai ser o primeiro objetivo, mas normalmente quando é numa subida nós focamos sempre ao 100. E se repararem, isto bate certo. Ok? Reparamos que aqui bate no 100. Ai, peço desculpa, não é este. Reparamos que ele bate no 100. Aqui, e vê-se aqui. Mas vemos também que o 161 foi um objetivo, não chegou lá. Mas que o 61.8 também não sofreu grande resistência na subida, mas que depois, na segunda correção, neste segundo movimento, houve ali importância deste ponto, ok? Vamos fazer outra correção, vamos fazer outra expansão de Fibonacci, mas agora na segunda subida, então, sobe, corrige e vamos ver onde é que ele bate, ok? Este ponto é mais abaixo, é aqui, ok? E, pontos interessantes. Reparamos já que o 61.8 serviu de suporte aqui no último movimento, na última resistência. Vemos que estes dados, estes valores mais altos ficaram aqui entre esta resistência e esta resistência que serviu depois aqui em cima como suporte. E reparamos que este ponto 100 quase que bate aqui com este 61.8. Claro que nós aqui fomos um bocado picuinhas, podíamos ter feito isto aqui no ponto exato que era aqui em baixo, né? E vemos que os valores batem, basicamente, certo? Ok? Então quer dizer que isto foi uma subida que, a nível técnico, está correta. Ok? Nós olhamos aqui para a análise gráfica e percebemos que foi uma subida correta, que teve fundamento. Porque nós sabemos que os grandes investidores e as pessoas, os grandes bancos, eles sabem fazer esta análise técnica. E se isto bate certo, é porque esta subida foi justificada e que existe um fundamento dos compradores deste ativo. Ok?
E pronto, estes pontos são importantes porquê? Porque, ok, vamos ver este 61.8. Já passou, foi o primeiro movimento. Só que isto aqui foi um ponto importante. Foi um ponto importante no quê? Foi um ponto importante numa resistência. Sabia-se que ia ser um ponto onde ia haver muita briga. Este 100 aqui, que eu já mexi, vai ser um ponto com muita briga. E repara-se, este ponto já passou, mas na segunda queda, aqui nesta segunda correção, ele houve aqui suporte. O valor esteve aqui em cima. Okay? Subiu. Estes dados, olha aqui, vamos ver. Eles manteram-se aqui até estes dois. Quer dizer, esta análise passada até pode ser importante. Okay? Nós reparamos que aqui, ok, vamos fingir que fizemos esta análise em 29 de 3 de 2025. Já sabíamos que no futuro este dado aqui, este valor, podia ser importante. E repara-se, agora aqui em 2025, no final de 2025, quer dizer, no fim do ano, reparamos que o preço suportou-se aqui em cima. Isto é importante sabermos estes pontos, ok? E agora podemos chegar aqui e começar a apagar as coisas. Vamos apagar esta linha, vamos apagar esta linha, vamos apagar esta linha, apagamos esta linha, apagamos isto, apagamos isto, apagamos isto, apagamos isto. Vamos apagando as coisas que já não vamos precisar. Ok? Apagamos, apagamos. Apaga-se, 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 apaga-se. Ficamos com o quê? Ficamos com estas 4 linhas. Estas 4 linhas são muito importantes. São linhas que dizem-me assim: só a nível gráfico, olhar para o gráfico, já conseguimos dizer mais ou menos, ok, então o preço veio aqui, depois bateu aqui e foi para cima, já conseguimos dizer que esta linha aqui faz sentido. Aqui. Ok, faz sentido, só que fazer esta análise que eu acabei de fazer em 15 minutos já nos conseguiu garantir que este ponto realmente é um ponto que faz sentido, porque bateu certo com os instrumentos gráficos que eu acabei de utilizar. Okay? Então nós agora a partir daqui conseguimos fazer aquela análise a partir deste ponto aqui. Okay? O que é que eu reparo? Existe uma figura gráfica que é muito utilizada, que tem a ver com o uso de círculos. Se vocês repararem, vou marcar aqui os pontos. Existe este ponto aqui. O preço vem aqui acima e volta abaixo. Ok? E volta aqui abaixo. Fez um meio círculo, certo? E depois ele daqui volta a fazer um círculo maior e cai aqui. À frente. Ok? Ele tem este ponto aqui e tem o ponto de rompimento. Ok? Ele teve aqui um pequeno salto. Porquê? Porque o preço começou a subir. Os compradores sabiam já deste ponto que tinha sido detectado aqui e foi utilizado aqui à frente. Tentaram subir. O preço subiu até a arma de 55, mas voltou a cair com grande estrondo. Então este ponto acho que nem consideramos este aqui. Ok? E como é que esta análise se faz? É muito simples. Pega-se aqui num círculo e vou fazer aqui um círculo e vou colocar aqui o círculo a vir aqui a este ponto e a vir até aqui mais ou menos acima. Estão a ver? Faz sentido. Aqui, vem até aqui acima e faz este arco. E vamos tentar fazer aqui outro círculo a partir do mesmo ponto, mas aqui a fazer assim acima. Ok? Como é que esta análise se faz? Vamos tentar, sem usar ferramentas, vamos tentar usar a lógica. O preço estava aqui em cima. Ok? Estava aqui. E os compradores disseram, bora tentar subir o preço. Subiram o preço, pá. Chegaram aqui acima e tiveram uma grande resistência com este ponto que nós já tínhamos, que primeiramente detectámos aqui em cima com esta própria correção. Okay? Quando nós fizemos esta correção, marcámos esta resistência aqui como um ponto. O preço voltou a cair. Só que aqui voltou a ter um grande suporte. E nós conseguimos ver, se eu aumentar aqui, que estes candles aqui em baixo foram candles com caudas muito grandes. Quer dizer, este candle teve uma cauda gigante. Quer dizer que houve uma grande variação dos preços e o preço chegou ali quase pequenininho, quase nem mudou. Aqui também é a mesma coisa, o preço caiu, mas teve uma grande cauda para baixo. Depois aqui teve uma grande cauda para cima, né? Que isto é o chamado martelo, e até foi este candle que deu a ignição para subir. Mas pronto, houve uma grande tentativa dos compradores voltar a subir, chegaram a esta resistência e conseguiram bater a resistência e foram topos máximos. Mas o preço voltou a cair e bateu nesta linha. O que é que nós conseguimos perceber? Houve uma grande tentativa dos compradores em subir o preço e voltaram outra vez abaixo. E depois eles foram, não, vamos mesmo acima e bora dar tudo. Deram tudo, bateram o máximo histórico
e mesmo assim os vendedores conseguiram perder o preço e ir até abaixo. O que é que isto nos dá a sensação? Dá a sensação que os compradores estão com força e vimos pelaquela análise que nós fizemos que eles iam subindo, mas foram perdendo força. Então já sabemos que os compradores em si estão com vontade, mas estão a perder força frente aos vendedores. E este aqui diz-nos o quê? Que não vale a pena, que os vendedores têm força. Ok? Então nós já sabemos que, em princípio, esta figura é bearish. É uma figura de queda, é uma figura de perda de preço. E como é que isto se faz? Faz com a expansão. Ok? E... desculpem, com o retracement. E como é que isto se faz? Pega-se aqui no meio do círculo e clica-se aqui. Vem-se aqui até o meio deste círculo e sobe-se. Enganei-me, peço desculpa. E sobe-se até. Espera aí, não é esta. Eu estou a fazer com o retracement, eu tinha dito que era a expansão. O que se vai fazer é. Vai-se colocar aqui neste ponto inicial em cima. Vem-se até aqui ao meio. E puxa-se até ao meio deste círculo mais pequeno. Ok? E como é que nós conseguimos ter a garantia de que esta figura realmente existe? A distância entre as pontas dos círculos tem de ser o dobro do grande. O grande tem de ter o dobro dos candles do pequenino. Okay? Então vamos ver aqui. O pequenino tem mais ou menos 21 candles. Okay? Então quer dizer que o outro tem de ter por volta dos 42. Vamos ver. 42. Bate certinho. Conseguimos garantir que, já sabendo este círculo aqui, ok? Nós vamos ver do passado. Víamos esta figura aqui. Ele fez este círculo aqui. 21. Já conseguimos prever mais ou menos. Olha, daqui a 42, se ele acabar um círculo, é por vai cair. Ok? E o que é que nós conseguimos garantir? Que neste ponto de quebra, o primeiro ponto de queda vai ser até aos 61. Depois vai ser até aos 100. Ok? Então, vou marcar aqui com um retângulo esta zona aqui. Uma zona em que é expectável que o preço caia. E eu vou puxar até para este lado aqui para ver o que é que aconteceu nos preços anteriores. Ok? Primeiro ponto. Preço já cá tocou, já cá veio. Não fechou, mas tocou. Ok? Aqui deste lado, reparamos que o preço, houve aqui várias candles que tiveram aqui dentro. Principalmente este aqui, que foi um dos ignitores que permitiu dizer que havia força para cima. Ele fechou, ou melhor, exatamente, fechou aqui no 61.8 e o mínimo do preço nessa semana foi exatamente aqui neste ponto. E reparamos que existem aqui também, houve aqui uma resistência, que existe aqui vários preços a fechar aqui em cima, então conseguimos mais ou menos ter a garantia que estes pontos não são pontos à toa. Ok? Então, o que é que nós conseguimos mais ou menos esperar daqui? Vamos olhar. Temos um preço que ainda não chegou aos 100 e que pode chegar, mas ele pode agora sofrer aqui algum suporte deste ponto aqui, ok? Esta linha aqui, o preço pode estar aqui a balancear, mas sabemos que pode vir até aos 100, por isso é preciso ter alerta. Vamos ter aqui um valor de 48 mil, ok? 48 mil mais ou menos, está em euros, não, está em dólares, por isso deixa-me meter aqui dólar, euro. Está mais ou menos aqui nos 48 dólares, 48 mil, dólar, euro. Vamos meter aqui 48 mil dólares, estamos a falar dos 40 mil euros, ok? E vamos olhar aqui para as EMAs. Neste momento temos um momento de queda, porque a EMA de 55 está acima da EMA 10 e o preço está abaixo da EMA de 10. Ok? Vou desenhar aqui no brush. Vamos dizer que mais ou menos a linha vai estar aqui e esta vai estar mais ou menos assim. Ok? Então o que é que podemos esperar? Podemos esperar um preço ainda em queda. Ok? O que é que vai acontecer muito provavelmente aqui? Vai sofrer aqui alguma resistência deste ponto aqui. Se ele acabar por passar esta linha, podemos esperar o quê? Que ele vá tocar aqui.
na EMA de 55. Ok? E se bater aqui, o mais provável é o quê? É voltar aqui à EMA de 10. E muito provavelmente vai voltar aonde? Aqui perto dos 48 mil. Ok? Por isso, sinceramente, o meu prognóstico é qual? É um prognóstico de queda porque acabamos de ter o cruzamento, mas ao mesmo tempo podemos tentar ver aqui a Simple Moving Average de 200, que normalmente significa se estamos no momento de queda ou subida, ok? Nós neste momento temos o preço acima, da Simple Moving Average de 200, então conseguimos dizer o quê? Que neste momento estamos ainda no momento de subida da Bitcoin. Agora, a longo termo, médio e longo termo, conseguimos dizer que a Bitcoin tem momento de subida. E quando o preço sobe, quando o preço toca na SMA de 200, são os melhores pontos de compra. Porquê? Porque a partir daí, se for subida, ele vai estar acima. Okay? Houve aqui este momento que ele estava aqui de subida, ele tocou aqui, subiu. Depois, neste momento, houve ali o cruzamento, o preço foi abaixo da EMA, da SMA de 200, teve aqui a tocar e tal, bateu ali a SMA de 200, subiu para cima. Ok? A média dos 200 dias, vá. SMA de 200 é a média dos 200 dias. E nós estamos a ver que o preço está quase a bater aqui na SMA de 200. Então, sinceramente, é assim. Nós estamos no momento de subida. Quer dizer que, em princípio, depois disto acontecer, do preço andar aqui a bater, ainda estamos na perspectiva de subir. Agora, temos de esperar. A curto prazo. E temos de lembrar que este gráfico é um gráfico semanal. Quer dizer, é um gráfico que demora muito a mexer. Mas o que é que eu fazia agora? Não mexia. Porquê? Porque estamos num momento de queda. A SMA de 10 está abaixo da SMA de 55. Estamos num ponto de risco. Quer dizer que o preço ainda pode vir a cair cerca de 15 mil dólares. Mas que se o preço conseguir manter em cima da SMA de 200, e eu acredito que vai manter, porque eu sinceramente acredito que a Bitcoin vai subir, e estamos a falar de um ponto de compra historicamente muito bom, ok? Porque a diferença entre o máximo histórico e este ponto agora é de 50%, ok? Quer dizer que se ele voltar-se a tocar no ponto histórico, são quase 100% de ganho. É muito dinheiro, ok? Eu acho que essa é a análise. Acho que não há muito mais a dizer desta análise. Se formos a ver assim num sentido de correção, ok? Assim uma cena muito macro, de ter um ponto de subida até aqui acima e vir aqui ir até aqui abaixo. Ok? Tipo, se formos considerar isto uma correção gigante, isto aqui. Temos projeções de 61.8 para os 117 mil e uma projeção real do 100 até aos 150 mil. Então quer dizer que isto pode estar a ser o grande momento de entrada para uma subida astronómica até aos 150 mil. E se estivermos a falar disso, estamos a falar de uma subida de 160%. Ok. Até onde? Muito provavelmente só em 2027 é que lá chegaremos. Com esta queda, nunca se sabe. Mas a nível macro, acho que isto é um... Nunca se sabe, ok? Nunca se sabe. E se formos a ver, eu até posso alongar isto, é um ponto muito importante esta zona. E pode ser uma zona das mais importantes de sempre da Bitcoin. Porque nós também estamos agora numa fase em que ainda há muita dúvida se as criptomoedas vão ser o futuro ou não. Eu acho que muitas das criptomoedas não vão ser o futuro. Vai haver 2 ou 3 grandes. E este pode ser, se calhar, a nível macro, a nível dos grandes valores, acho que pode ser o último grande ponto de entrada que vamos ter nos próximos anos. Porque acho que a partir daqui nunca mais deve voltar a estes valores, sinceramente. Mas pronto, isto é a minha opinião. E eu sinceramente acho que vou reforçar. Eu neste momento não tenho Bitcoin, mas acho que vou reforçar sem dúvida. Porque estamos a chegar a um ponto que, se ele chega aqui abaixo aos 48 mil, acho que é um valor que nunca mais vai ser batido outra vez. Então, é essa a minha análise.
espero que tenham gostado do vídeo e tentei ajudar de alguma maneira. Tchauzão.